Boa noite mesmo de Levi Lafetá. Jornalista, bacharel em Direito, escritor e general manager de futebol. Futebol mineiro já nem mesmo iniciou e a confusão está no meio do mundo. O Betim entrou com recurso porque deseja a vaga do Democrata, que tirou o segundo lugar para continuar no Campeonato Mineiro. E aí, ao invés do assunto ser resolvido antes do dia 31 de dezembro, deixaram a onda correr e aí está o tumulto no meio do mundo. E aí, como é que vai ser a preparação das equipes? Porque, ao invés de marcarem um outro julgamento logo para segunda-feira, não, marcaram para quinta-feira. E o Galo estrearia no final da semana contra a Caldense. E aí, o tumulto está formado. Já vai haver um atraso, as rodadas vão ficar imprensadas, e aí começa a prejudicar o treinamento que todos os clubes mineiros fizeram para os próximos campeonatos, ou seja, Campeonato Brasileiro, Série A e Série B. Esse que é o futebol brasileiro muito bem organizado, uma maravilha. E no dia de hoje, até o Alan deu entrevista. É engraçado, né? Quando a gente toca no nome do Alan aqui, normalmente vem logo uma entrevista. E uma entrevista enchendo a bola dele. Eu falei aqui que eu não escalo o time, eu dou a minha opinião, porque eu sou do ramo. Eu sou general manager, militei muitos anos no futebol. Então a minha opinião é que o Otávio é melhor do que o Alan. Mas o Alan tem um fã-clube muito grande, mas muito grande. Gente que talvez não queira, vamos dizer, maltratar o menino Alan, né? Maltratar o menino Alan. Também o Vargas deu entrevista, gostei muito da entrevista do Vargas, uma entrevista muito séria, ele dizendo que mudou muito a maneira de pensar, elogiou muitíssimo os treinamentos do Kudê e deixou bem claro que o Kudê gosta de jogar com 2 atacantes e não com um atacante. Com 2 atacantes, e que ele está lá treinando, trabalhando muito para ver se conquista o seu lugarzinho lá. Como eu lhes falei, cada treinador tem a sua maneira de agir. Não adianta ir ficar escalando A ou B ou C. E, de repente, no primeiro jogo, ele vai se surpreender, aqueles que ficam lá com os botõezinhos, escalando, não, fulano é melhor que Beltrano, aí comparando o elenco de hoje com o elenco de 2022, com 2021, isso é impossível. É a mesma coisa que você querer fazer uma comparação, a seleção de 70 com a seleção de 58, não existe como você fazer essas comparações. Futebol, uma partida de futebol é igual um processo judicial. Não existe um igual ao outro. E também não existe uma partida igual a outra. Então, às vezes, você pensa que o time ideal vai golear o time A ou B ou C, mas no final não é bem assim. É o momento, os 90 minutos ou 100 minutos, que agora tem sempre a prorrogação, são minutos de muita emoção, de muita adrenalina.
Então, ele fica aí escalando isso, escalando aquilo, e ala para cá, não sei o quê. Não tem nada disso. O Cudê vai colocar o melhor. E aquele que não encaixar, tudo bem. E amanhã tem um treinamento, amanhã sábado, né? Tem um treinamento contra o Vila Nova, mas é um treinamento na cidade do Galo, não se permite entrada de público, e para ver se a turma assimilou bem o que o Cudê quer. E aí, que é aquilo que eu falo com vocês, às vezes, num jogo importante, principalmente num jogo de Libertadores, onde o bicho pega, é aí que a gente vai ver o emocional do jogador, saber se ele sabe a lição. Porque treinamento em futebol, meus amigos, passando um pouquinho aí para vocês do que eu entendo sobre treinamento de futebol, é igual quando você se prepara para fazer um vestibular de direito, vestibular para engenharia. Naquele momento pode acontecer perguntas, e no futebol lances, que são decisivos. E muitas vezes você estuda e chega lá, não é bem assim, porque o seu emocional está totalmente diferente de quando você estava lá estudando tranquilamente, tomando o seu suco, ou então um cafezinho. É diferente. Então, treinamento é treinamento. Agora, na hora de testar, porque amanhã pode acontecer. O Galo empatou com o Vila Nova. E aí? Você vai julgar o trabalho do Cudê? Não, você não vai julgar o trabalho do Cudê. Será bom que empate, porque aí é o momento certo para poder saber quem é quem. Se o jogador assimilou ou não assimilou aquilo que ele passou. Então, futebol é coisa muito, muito séria. Não é assim como as pessoas pensam, não. Treinou, não sei o quê e tal. Não é não. Acabou aquela história de vamos fazer um coletivo. Não. O treinador agora ele é obrigado a treinar realmente as jogadas. E o jogador que não entender, tem muito jogador que não entende, não alcança o que o treinador está querendo dizer, e na hora do jogo faz bobagem. Entendeu? Pois é, meus amigos, estamos aí, Campeonato Mineiro, suspenso, até quinta-feira, quando houver uma decisão. E aí vai surgir outro problema. A reunião que aconteceu para escolher, né, as chaves, que são 3 chaves, que chama-se reunião do arbitral, se porventura o Betim ganhar, vai ter que fazer outra reunião do arbitral. E aí, mais dias que vamos perder, né, se ele ganhar. E se ele perder, ele tem mais recursos. Então, acho que quinta-feira é o dia realmente para resolver o problema do campeonato. Os clubes já estão perdendo dinheiro, porque já vão aí para 3 meses sem faturamento, por causa da Copa do Mundo. Então, esse é o futebol, um futebol realmente desorganizado, feito tudo em cima da perna, entendeu? Então, mas a mesma coisa quando eu digo que dentro de campo, às vezes, não tem jogador preparado, fora de campo também não tem dirigentes preparados. Porque se existia essa briga, não podia nem acontecer o arbitral para definir a tabela. É assim que eu penso. E aí, vamos ficar como? Boa noite mesmo de Levi Lafetá.